Olá a todos e bem-vindos ao Portal Minas. Hoje a gente vai dar uma olhada no cenário político brasileiro, como sempre, analisando as notícias que estão dando o que falar. É isso aí. Tem bastante coisa pra gente discutir, né? Nossa, tem. Desde polêmicas com dinheiro público até o fantasma do 8 de janeiro pairando no ar. Sem falar, é claro, da corrida eleitoral de 2026, que já está começando a esquentar. Exato. Por falar em polêmica, vamos começar com os Correios. O governo está sendo muito criticado pelos investimentos em patrocínios, mesmo com a empresa, com os Correios, enfrentando um baita déficit. Você pode explicar melhor essa situação para a gente? Claro, os números são, bem chamativos. Só em 2024 até setembro, os Correios gastaram mais de 32 milhões de reais em patrocínios. Muita coisa, né? E isso representa um aumento, enorme, comparado com os 3 milhões gastos em 2023. Para você ter uma ideia, durante todo o governo Bolsonaro de 2019 a 2022, os Correios investiram só R$ 1 milhão em patrocínios. A diferença é gritante. Mas qual a justificativa do governo para esse aumento todo? Bom, a oposição diz que o governo está usando os Correios como uma ferramenta política, sabe? Direcionando recursos para manter o controle da empresa e usar em benefício próprio. Inclusive, alguns senadores, tipo o Eduardo Girão, do Novo, estão criticando essa estratégia abertamente. Dizem que isso pode levar a estatal à falência. Falando em política, a gente não pode deixar de lado o aniversário de 2 anos dos ataques de 8 de janeiro, um evento que, digamos, ainda causa muita discussão. Parece que o governo está organizando vários eventos para marcar a data. É verdade. O governo planeja fazer um abraço da democracia em Brasília, sabe? Como um símbolo de união e força do nosso sistema democrático. A ideia é passar a mensagem de que o país superou aquele momento difícil. E a oposição? Como eles veem essa iniciativa? A oposição critica essa postura do governo. Eles dizem que usar o 8 de janeiro como palanque político é uma forma de desviar o foco de problemas mais urgentes, como a economia e a violência. Eles acham que o governo está mais preocupado em culpar os adversários do que em resolver os problemas do país. Faz sentido. A oposição tem alguma proposta para essa data? Sim, eles propuseram o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate à Corrupção. Entendi. É a data que marca a prisão do ex-presidente Lula em 2018. A proposta visa, trazer à tona a questão da corrupção e pressionar o governo a agir de forma mais eficaz contra esse problema. Essa disputa de narrativas em torno do 8 de janeiro mostra como o evento ainda impacta a política hoje, né? Totalmente. E falando em impacto, o STF, nesses 2 anos, já condenou 371 pessoas envolvidas nos ataques, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Sim, e é importante lembrar que o Supremo, o STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário. As condenações mostram a seriedade com que o Judiciário está tratando os eventos de 8 de janeiro. É a defesa do Estado Democrático de Direito em ação. Quais os crimes mais comuns entre os condenados? Os mais graves incluem tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa armada e teve também, deterioração de patrimônio tombado, mas também teve condenações por crimes mais leves. Tipo, Incitação ao crime e associação criminosa. pelo visto, a justiça está agindo com firmeza, né? Mas ainda tem muitos processos em andamento, certo? Sim, 552 processos ainda estão rolando. E tem 122 pessoas foragidas. Inclusive, 61 delas estavam sendo monitoradas por tornozeleira eletrônica, mas fugiram do país. Nossa. A justiça está tentando pedir a extradição deles, o que mostra a complexidade do caso e a dificuldade de punir todos os responsáveis. Realmente é uma situação bem complexa. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de economia. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, anunciou um aumento do ICMS, sobre produtos eletrônicos importados. Sim, a alíquota subiu de 17% para 20%. A mudança começa a valer no dia 1 de abril. Dia da mentira. Pois é. O governo diz que a medida é para uniformizar a tributação no país, protegendo o comércio local da concorrência dos importados. Mas essa decisão não gerou críticas. Afinal, o Zema sempre defendeu a redução de impostos, Sim, muitos consumidores que compram eletrônicos online reclamaram bastante. Eles dizem que o aumento do imposto vai pesar no bolso, encarecer produtos que já são caros. Eles questionam se essa medida combina com o discurso do governador de reduzir impostos. Parece meio contraditório, né? O governo diz que a medida é necessária para garantir igualdade, na tributação entre o comércio nacional e internacional. Sim. E que também protege a indústria mineira e gera empregos no estado. Eles defendem que o aumento do imposto vai ter um impacto positivo na economia local. Vamos acompanhar para ver qual vai ser o impacto real, né? Falando em impacto, outra notícia que bombou nas redes sociais foi a possível taxação do Pix. Essa notícia se espalhou rápido, mas era mentira. A Receita Federal teve que desmentir a informação publicamente. Disseram que não tem nenhuma intenção de taxar o Pix. Ufa!
Que bom que era só boato. Mas como essa história surgiu? A confusão começou por causa da mudança nas regras de monitoramento das transações. A Receita Federal vai ter acesso aos dados de transações com PIX acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Mas isso não quer dizer que o Pix vai ser taxado, certo? Não, a Receita Federal garante que a mudança não tem nada a ver com o aumento de impostos. O objetivo é aumentar a fiscalização para combater a sonegação e a lavagem de dinheiro. Eles dizem que monitorar transações maiores vai ajudar a identificar atividade suspeita. Entendi. Mas mesmo assim, muita gente ficou preocupada, né? Afinal, a gente vive um momento de incerteza econômica e qualquer notícia sobre aumento de impostos causa medo. É verdade. Muita gente entendeu a notícia de forma errada, achando que ia ter que pagar mais imposto para usar o Pix. Por isso é importante buscar informação de fontes confiáveis. A desinformação pode causar pânico, sabe? E prejudicar a economia do país. Verdade. Cuidado com as fake news, gente. Principalmente na internet, onde as informações se espalham rapidinho. Exatamente. É sempre importante checar a fonte da informação antes de compartilhar qualquer coisa. E por falar em internet, outra notícia que repercutiu bastante foi o anúncio do Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, sobre mudanças na moderação de conteúdo do Facebook e do Instagram. O Zuckerberg decidiu seguir os passos do Elon Musk. Anunciou o fim do programa de checagem de fatos. A Meta vai adotar um sistema de notas de comunidade. Interessante. Os próprios usuários vão avaliar a veracidade das informações. Essa decisão gerou muita polêmica. Imagino. Especialistas dizem que pode aumentar a disseminação de fake news. E como o governo brasileiro reagiu a essa mudança? O secretário de Políticas Digitais do governo Lula, o João Brandt, criticou a decisão. Disse que isso pode aumentar a disseminação de fake news e colocar a democracia em risco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se mostrou preocupado. Falou que a mudança pode atrapalhar o combate à desinformação. Que já é um desafio enorme do Brasil, né? Qual? E o Zuckerberg? O que ele disse sobre essas críticas? Ele disse que a mudança vai dar mais poder aos usuários e vai reduzir a censura nas redes. Segundo ele, o sistema de checagem de fatos era muito centralizado. Dava muito poder para a Meta decidir o que era verdade ou não. Ele defende que o novo sistema com a avaliação dos usuários vai ser mais democrático, mais transparente. Essa mudança abre um debate importante sobre o papel das plataformas digitais na moderação de conteúdo, né? Com certeza. A questão da liberdade de expressão versus combate à desinformação é complexa. Exige um debate amplo e democrático, sabe? Envolvendo governos, empresas e a sociedade. É preciso encontrar um equilíbrio que proteja a democracia e o direito à informação. Falando em democracia, a gente não pode esquecer das eleições de 2026 que já estão começando a aparecer no horizonte. A primeira, grande surpresa. O coach empresário Pablo Marçal anunciou sua candidatura à presidência pelo Partido Brasileiro, o antigo PRTB, isso aí. É isso aí. O Marçal, que ficou famoso por escalar o Pico dos Marins sem equipamento, disse que quer libertar o povo brasileiro. Eita. E que vai usar a experiência dele como empreendedor para tirar o país da crise. Será que a popularidade dele nas redes sociais vai se converter em votos? Veremos, né? E parece que ele pode ter um aliado de peso na campanha, o cantor Gustavo Lima. É verdade, tem rumores de que o Gustavo Lima pode se filiar ao Partido Brasileiro e apoiar a candidatura do Marçal. Caramba, Imagina só, que dupla. um empresário com grande presença online e um cantor com milhões de fãs. Pode ser uma força política, então. Com certeza. Se essa parceria se confirmar, a gente vai ter que ficar de olho. Eles podem dar muito o que falar nas eleições. Imagina o poder de influência que eles teriam juntos. O Gustavo Lima é um dos artistas mais populares do país. Sem dúvida. Milhões de fãs nas redes sociais. Se ele entrar para a política, aliado à candidatura do Marçal, o cenário eleitoral muda completamente. Para finalizar nossa planta de notícias, temos mais uma bomba. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado pelo Donald Trump para ir à posse dele nos Estados Unidos. Pois é. A defesa do Bolsonaro já pediu para o ministro Alexandre de Moraes liberar o passaporte dele. Que está retido pela justiça, né? E o Moraes? Respondeu. Até agora, nada. Mas aliados do Bolsonaro dizem que se o pedido for negado, isso pode causar uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A situação está ficando cada vez mais complicada. Imagina, o Bolsonaro indo para os Estados Unidos enquanto responde a processos aqui. Isso ia gerar um debate enorme sobre a justiça brasileira e a influência de outros países nas nossas decisões. Com certeza. Essa história ainda vai dar muito pano para manga. A gente vai ter que acompanhar de perto para ver como tudo isso se desenrola. A política externa brasileira e a relação com os Estados Unidos, né, certamente vão ser impactadas por essa situação. Sem dúvida. Pois é, muita coisa pode acontecer ainda, né? E por falar em surpresas, o empresário e coach Pablo Marçal, que anunciou a candidatura dele à presidência, está enfrentando umas investigações. É sobre a campanha dele para prefeito de São Paulo em 2024. Sério? Que tipo de investigações? Isso pode prejudicar a candidatura dele à presidência.
Tem acusações de manipulação de vídeo, sabe? E captação irregular de recursos durante a campanha para prefeito. Mas, por enquanto, nada foi comprovado. É importante a gente acompanhar o que vai acontecer com essas investigações, né? Porque elas podem impactar a corrida presidencial e influenciar a opinião pública sobre o Marçal. Faz sentido. Transparência é essencial em qualquer eleição, né? Os eleitores precisam ter acesso à informação para fazerem as escolhas deles. E mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de eleições, a gente viu que o ex-presidente Bolsonaro pode apoiar um candidato de direita em 2026, mesmo estando inelegível. Quem você acha que seria um nome forte para receber esse apoio? Tem alguns nomes que já estão circulando por aí. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o senador Flávio Bolsonaro. Filho do ex-presidente. Exatamente. Os dois têm uma base política sólida e representam o legado do bolsonarismo. O Tarcísio tem se destacado como um dos principais nomes da direita no país. A gestão dele em São Paulo tem sido elogiada por muita gente. Já o Flávio, apesar de ter enfrentado algumas polêmicas, ainda tem bastante influência política. Interessante. E o próprio Bolsonaro, você acha que ele teria interesse em concorrer de novo em 2030, quando acabar a inelegibilidade dele? É bem possível. Ele ainda tem uma base de apoio fiel e já deu a entender que não descarta essa possibilidade, sabe? De voltar a disputar a presidência no futuro. A presença dele na política brasileira continua forte e a influência dele sobre a direita é inegável. Imagina, um retorno do Bolsonaro em 2030 ia sacudir o cenário político. Realmente, a política brasileira é imprevisível. E falando em imprevisível, você viu que o Donald Trump convidou o Elon Musk para ser o secretário de eficiência do governo no novo mandato. É uma escolha, digamos, inusitada, né? Total. Mostra bem a intenção do Trump de trazer figuras, assim, disruptivas para o governo dele. Musk com a visão inovadora dele, né? À frente de empresas como a Tesla e a SpaceX, vai ter a missão de modernizar o governo americano, torná-lo mais eficiente. A gente vai ter que esperar para ver como essa experiência dele no setor privado vai funcionar na administração pública. É realmente uma aposta ousada. Vai ser interessante ver como o Musk vai se sair nesse novo desafio. Quais as implicações da atuação dele para a política e economia americana? Com certeza. A presença do Musk no governo Trump vai ter repercussão internacional, né? Pode influenciar as relações dos Estados Unidos com outros países, inclusive o Brasil. E por falar em repercussão internacional, tivemos uma notícia tensa vinda da Venezuela. O genro do líder opositor Edmundo González, o Rafael Tudares, foi sequestrado por homens encapuzados, enquanto levava os netos do González para a escola. Que situação lamentável, né? Mostra bem a instabilidade e a violência que a Venezuela está vivendo. O González, que está exilado na Espanha, acusa o governo Maduro de estar por trás do sequestro. Vingança. Como uma forma de represália pela atuação política dele. A comunidade internacional precisa se unir para pressionar o governo venezuelano, né? Garantir a segurança dos cidadãos e o respeito aos direitos humanos. Concordo. É fundamental que a comunidade internacional haja para libertar o Tudares e que a justiça seja feita. A Venezuela está vivendo uma crise humanitária e política muito grave. A comunidade internacional não pode ficar parada. Exato. É preciso agir com firmeza para que a democracia e os direitos humanos sejam respeitados na Venezuela. A situação do país é um alerta para a gente, né? Mostrar a importância de defender a democracia e os direitos humanos em todo lugar. Voltando para o Brasil, a gente falou bastante sobre as mudanças anunciadas pelo Zuckerberg na moderação de conteúdo do Facebook e do Instagram. Eu queria entender melhor como essas mudanças, com a implementação das notas da comunidade, como isso vai funcionar na prática. O que muda para o usuário comum? Bom, a principal mudança é que o Facebook e o Instagram não vão ter mais aquele programa centralizado de checagem de fatos. A Meta vai adotar um sistema de notas de comunidade, onde os próprios usuários vão poder avaliar a veracidade das informações. Ou seja, a responsabilidade de identificar e sinalizar fake news vai ser compartilhada com a comunidade. Mas isso não é arriscado. Deixar a checagem de fatos nas mãos dos usuários pode aumentar a disseminação de fake news, não? É um risco, sim. Mas o Zuckerberg diz que o sistema atual é muito centralizado, dá muito poder para a Meta decidir o que é verdade ou não. Ele acha que um novo sistema, com a avaliação dos usuários, vai ser mais democrático e transparente. Mas é preciso ter cuidado, a desinformação é um problema sério, né? E pode ter consequências sérias para a sociedade. Entendi. E como vão funcionar essas notas de comunidade na prática? Quem vai poder dar notas? Quais os critérios? Os detalhes ainda não foram divulgados pela Meta, mas a ideia é que os usuários possam dar notas às publicações, né? Com base na confiabilidade e precisão delas. As notas serão públicas e vão ajudar outros usuários a decidir se a informação é confiável. A Meta diz que está trabalhando em mecanismos para evitar manipulação do sistema. Mas ainda tem muita dúvida sobre como essas medidas vão funcionar. Essa mudança levanta muitas questões e a gente precisa acompanhar de perto para ver como a Meta vai lidar com os desafios da moderação de conteúdo. E como essa mudança vai impactar o combate à desinformação.
Sem dúvida, a responsabilidade das plataformas digitais na disseminação de informações é enorme. A forma como elas lidam com essa responsabilidade impacta diretamente a sociedade e a democracia. E por falar em impacto na sociedade, a gente já está vendo as eleições de 2026 dando o que falar. A confirmação da candidatura do Pablo Marçal, a possibilidade do Gustavo Lima entrar para a política. Mas e o ex-presidente Jair Bolsonaro? Você acha que ele ainda tem influência no cenário político? Com certeza. Mesmo inelegível até 2030, o Bolsonaro ainda exerce grande influência sobre a direita e os eleitores dele. Ele pode, por exemplo, apoiar um candidato em 2026. Imagina um impacto. Os apoiadores dele são fiéis e engajados, e a voz dele ainda ecoa no debate político. O bolsonarismo continua sendo uma força política importante no Brasil. Totalmente. A polarização política no Brasil é um fato, e o Bolsonaro ainda mobiliza muita gente. E essa polarização se reflete também na forma como a mídia tradicional tem reagido às mudanças anunciadas pelo Zuckerberg. Muitos veículos criticaram a decisão, acusando o Zuckerberg de querer aumentar a disseminação de fake news. Sim, a mídia tradicional tem se mostrado bem crítica em relação a essas mudanças, do Facebook e do Instagram. Muitos jornalistas e especialistas acham que o fim da checagem de fato centralizada vai dar mais espaço para notícias falsas, para desinformação. A preocupação é que a Meta não consiga controlar a qualidade da informação que circula nas plataformas dela. E isso pode ter consequências negativas para a democracia e para a sociedade. Essa questão da desinformação é um desafio mundial, Precisa da colaboração de todo mundo, plataformas digitais, mídia tradicional, sociedade civil e governos. É verdade. É um problema complicado, A desinformação. Exige soluções que envolvam várias áreas, várias frentes. A educação digital, por exemplo, e o desenvolvimento do senso crítico. Isso é fundamental para que as pessoas consigam identificar notícias falsas e não caiam em informações manipuladas. Totalmente. As pessoas precisam ter mais, digamos, alfabetização digital, para saber lidar com esse mundo digital que é cada vez mais complexo. E falando em desafios, a gente não pode esquecer dos perigos que a internet representa para os jovens, que são mais vulneráveis à manipulação, à exposição a conteúdos impróprios. Sim. A internet abre um leque de oportunidades para os jovens, mas também tem seus perigos, Coisas que a gente não pode ignorar. Cyberbullying, exposição à pornografia, aliciamento sexual, dependência tecnológica e a própria disseminação de fake news. Tudo isso são perigos que os jovens enfrentam no mundo digital. Pais e educadores precisam ficar atentos a esses riscos. É importante promover um uso seguro e consciente da internet. Com certeza. É preciso orientar os jovens sobre os perigos da internet, monitorar o acesso a conteúdos inapropriados, estimular o diálogo e, se necessário, buscar ajuda profissional. A internet é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade. Concordo. A responsabilidade pelo uso seguro da internet é de todos nós. Aliás, falando em responsabilidade, a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade com o meio ambiente, É verdade. A crise climática é real e a gente precisa agir agora para preservar o nosso planeta. O que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a preservar o meio ambiente? Olha, tem várias coisas simples que a gente pode fazer, que fazem a diferença. Economizar água e energia, reduzir o consumo de plásticos, separar o lixo para reciclagem, usar transporte público, bicicleta, plantar árvores, consumir produtos sustentáveis. Pequenas ações, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem ter um impacto positivo enorme. É verdade, a mudança começa na gente. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue construir um futuro mais sustentável. Com certeza. E para a gente encerrar o nosso plantão de notícias de hoje, eu queria voltar à questão das eleições de 2026. Com essa polarização política que a gente vive, com a influência das redes sociais, a desinformação crescendo cada vez mais, como você vê o futuro da democracia brasileira? Olha, o futuro da democracia brasileira depende da participação de todos os cidadãos. A gente precisa fortalecer as instituições democráticas, combater a desinformação, promover o diálogo e o respeito, entre as diferentes opiniões. A democracia é um processo que está sempre em construção, cabe a cada um de nós defendê-la e melhorá-la. Muito bem. Eu acredito que o futuro do Brasil vai ser construído com base no diálogo, na tolerância, na busca por soluções. Soluções conjuntas, para os desafios que a gente enfrenta. Agradeço a sua participação no nosso plantão de notícias e que a gente possa juntos construir um futuro melhor para o nosso país. O prazer foi meu. Espero que o futuro nos reserve um Brasil mais justo, mais próspero e mais democrático. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados no Portal Minas para mais notícias e análises sobre o Brasil e o mundo.